faça mágica. Eu só gostaria de saber fazer um break para a rádio, Maria, desculpa. 10h28, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, a gente volta já. E deixa eu só trazer mais um absurdo para vocês e para nossa conversa aqui. O auxílio alimentação é aquele benefício pago tanto no funcionalismo público quanto na iniciativa privada. Em alguns tribunais, no entanto, esse adicional foi pago nos últimos anos em valores que extrapolam em muito o necessário para refeições. Um levantamento que foi realizado pelo UOL encontrou 822 pagamentos acima de R$10 mil de auxílio alimentação a juízes, isso desde 2018. Há casos de magistrados que receberam mais de R$100 mil em um único mês. Mano, auxílio alimentação nesse valor. Dá até... pra rir mesmo, né? Como se justifica? Olha, justificar é uma palavra forte, né? Porque justificar pressupõe que há justiça. Que é? Não há justiça, né? Justo é impossível. Mas, gente, de ser. Vocês já viram o preço da lagosta? Precisa. O caviar, o champanhe não tá barato, não. Tá, isso aí é justificável assim, né? Mas como é que a gente explica uma monstruosidade dessa com o dinheiro do pagador de impostos? Basicamente, um debate jurídico ao longo dos anos a respeito de qual deveria ser o valor do auxílio alimentação dos nossos magistrados. Por um dado momento, foi de 10% do valor do salário. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, reviu a decisão e disse que estava demais e falou que, na verdade, deveria ser 5%. Aí o valor foi reduzido. O que é que aconteceu? Juízes entraram na justiça e outros juízes decidiram que a decisão anterior do CNJ era injusta e que, na verdade, aquele valor que eles estavam recebendo de 5% devia sim ser de 10%. Então, o que é que decidiram? Um outro juiz a favor dos juízes. Que não apenas eles deveriam voltar a receber 10%, mas como deveriam receber o retroativo do período em que estavam recebendo 5%. Então, isso gerou esses pagamentos completamente desproporcionais de mais de R$100 mil em um único mês, como vale-refeição, como auxílio alimentação. É um negócio completamente inacreditável. Mais um tapa na cara do cidadão brasileiro que paga impostos para um Estado que tem uma relação abusiva com o contribuinte. E uma fiscalização como? Zero, né? Quem fiscaliza os fiscais, né? Quem que decide sobre o que é legalidade quando se trata de um benefício para os próprios juízes? É esse paradoxo que a gente vive no Brasil, que, na minha visão, alimenta o espírito patrimonialista, que faz com que parcelas do Estado brasileiro, no lugar de servirem à sociedade, se servem da sociedade em prol dos seus próprios benefícios e privilégios. A gente tem que lembrar que toda autoridade, ela também tem que ter um respaldo de uma contraprestação remuneratória digna. Mas, se autoridades que integram o Estado, justamente para servir o Estado, seja essa autoridade de alto escalão, médio escalão ou baixo escalão, ela não entra para o Estado para enriquecer. Então, ela deve ir para o mundo privado, corporativo. Quando você está no Estado, essa deturpação de valores e desvio realmente de valores em relação a penduricalhos, a benesses, isso não faz parte da essência daquele que integra o Estado como uma missão. Então, claro que muitas vezes a gente normaliza altos salários, salários superlativos, hipersalários, e a gente se esquece também que os servidores, quando eles são demonizados no completo, quem mais paga a conta justamente são aqueles que já ganham uma merreca, que já, por exemplo, professores e policiais, e que já têm realmente um salário que não coaduna com a sua responsabilidade e risco exercidos. Mas, quando a gente fala... Deixa eu só receber o pessoal da rádio, desculpa te cortar, 10h32, o pessoal da rádio está chegando de novo, seguimos aqui ao vivo, repercutindo mais um dos absurdos que a gente tem discutido há alguns dias. Agora, se tratando de auxílio alimentação
alimentação, benefícios aí de mais de R$100 mil, superando o próprio salário de juízes. E só para finalizar, quando a gente fala em super salários, salários milionários, realmente esses deveriam ser os primeiros a serem cortados. E todas as reformas, quando a gente tange reforma administrativa, reforma previdenciária, são justamente aqueles que são intocados. Esses que mais desequilibram a desigualdade social no país. Afinal, você entra no serviço público, independentemente do escalão e da responsabilidade, para servir, não para ficar milionário nem enriquecer. O Brasil não é para amadores. Sabe uma coisa, Soraya, que eu tava lembrando aqui? Não é a primeira vez, né, que a gente vê esses reajustes caindo tudo de uma vez e aí com uma explicação técnica do porquê que tá acontecendo. Mas o curioso é que é sempre no judiciário e sempre nos juízes. Eu nunca vi um aposentado que de repente chegou lá no banco e tinha 100 mil na conta, que não era pra… É curioso isso, né? Não sei porquê. Justo, tem procurador que às vezes também também, não é mas só o juiz. O cara ali, o policial, Raquel, já ouviu falar de algum policial que recebeu 100 mil do nada? É aposentado, esse pessoal ninguém recebe, só é no judiciário sempre. Até porque tem o limite do teto do STF, né? E esses penduricalhos que são chamados indenizações, ou essas diversos benesses, auxílio paletó, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio moradia, não existe em outras carreiras. Então, salários superlativos com outros auxílios é uma discrepância, é uma inversão de valores e a gente sim tem que se indignar. E quem deveria controlar esse tipo de pagamento, por exemplo? A gente deveria ter, no mínimo, um parlamento decente que pusesse leis que barrassem certos absurdos, como esses penduricalhos que não estão no cômputo do limite do teto do salário da STF. Exato. Em tese, quem deve fiscalizar o judiciário é o Senado. Deveriam também… É legislativo. Sim. Especialmente o Senado Federal, nesse caso. Agora, eu acho que esse traz um debate mais profundo sobre modelo de país. Você sabe que existem autores que ganharam o Nobel até recentemente, que escreveram um livro chamado Por que as Nações Fracassam?, onde eles dividem as formas institucionais dos países em algumas categorias. Entre elas, você tem os países que têm instituições inclusivas, que são aquelas que são moldadas para gerar oportunidades para quem mais precisa. Essas são as instituições dos países que prosperam e funcionam. E você tem países que têm as chamadas instituições extrativistas, que no lugar de gerarem oportunidades para quem mais precisa, elas se moldam para extrair recursos da sociedade em benefício das castas que compõem o próprio Estado. Esse é um sintoma, claro, esses pagamentos de penduricalhos, de que, infelizmente, o Estado brasileiro se encaixa muito mais na categoria das instituições extrativistas, que, portanto, nos deixam longe do caminho da prosperidade. Enquanto a gente não conseguir reformar o funcionamento das nossas instituições, seguiremos com um Estado que, no lugar de servir ao público, se serve do público para enriquecer a si mesmo. Como diz o governador Romeu Zema, o carrapato fica maior que o boi. Maria, para fechar. Isso remonta lá atrás, né, gente? Quem aqui não estudou história, assim, nos básicos do básicos. Como a gente teve a nossa colonização baseada na exploração versus na colonização de povoamento de países que atualmente são desenvolvidos, tipo os Estados Unidos, o Canadá, países que foram colônias nesse sentido. E ontem eu aqui até toquei num assunto. Nós temos um governo que tem gastos equivalente a países nórdicos. E se você comparar, não temos nada a ver com esses países. Os países nórdicos são países que são quase muito baixos índices de corrupção, têm um sistema de bem-estar social que funciona bem, universal, baseado, universal, né? Enfim, as coisas fluem lá e a intolerância à corrupção é quase que muito alta. E nós aqui, com os mesmos gastos, já não vivemos isso, denotando mais uma vez o que o Mano falou. É o tipo de instituição que a gente tem, é o tipo de descaso que a gente tem, é o tipo de falta de engajamento político da população, é uma série de fatores que também contribuem e exaltam esse tipo de conduta que fica a Deus dará. Você queria só
Só fazer porque quando a gente pega para esse tema e também a questão do INSS, acho que a maior dor, Soraya, é realmente a questão da confiança. O quanto que isso, a gente estava falando aqui, né, que às vezes esse desconto ele passa despercebido. E por que passa despercebido? Porque no fim do dia, o cidadão tem a mínima confiança de que não vão meter a mão na minha aposentadoria, entendeu? Ninguém vai fazer um desconto indevido. Honesto, é um dinheiro, eu mereço, por 30, 40 anos, fiquei pagando ali mensalmente, fielmente, e de repente agora, né? Então existe essa confiança que agora foi traída. E uma vez traída, é muito difícil. Esses que tiveram descontos na aposentadoria, eles não vão olhar mês que vem tranquilo, dizer, o que cair é o justo. Não, eles vão olhar agora, não vão conseguir descansar todas as vezes. Se tiver uma pena exemplar, que a gente sabe que não vai ter tanto, mas se tiver uma pena exemplar, pelo menos resgata um pouquinho, mas ainda não 100%. E a economia é um dos pilares principais para o funcionamento de qualquer Estado, de qualquer instituição. E a gente não tem agora essa questão da confiança sendo preservada no país, e por mais do que 6 bilhões, 10 bilhões, o que for, isso é uma questão que é difícil de você mensurar o impacto negativo que isso tem no longo prazo para o país. E aí entram esses indicadores que a Maria trouxe. Esses países nórdicos também são países que você tem uma altíssima confiança, porque tem uma grandíssima credibilidade também. Essa é a maior dor que a gente sente. Vamos falar um pouquinho de segurança pública.